bate-papo. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a todo mundo que vai estar online nas nossas redes sociais e posteriormente até mesmo no próximo no YouTube. É uma satisfação enorme ter vocês aqui para poder compartilhar um pouco dessa história, dessa caminhada de vocês diante da Santa Luzia e inclusive da capela. A gente gostaria que vocês se apresentassem e dissessem de qual capela vocês pertencem. Sim, então vamos lá. Eu quero agradecer também por poder estar aqui, porque a maioria dos casais que fundaram essa igreja com nós já não estão mais aqui. Temos 3 casadas. Uma é até uma pessoa solteira. E o vereador Vanderlei e a esposa dele, que hoje ainda estão vivos. O resto, nós eu nem sei te dizer se era 4, 6 casal, nós todos partidos. Então, para a gente agradecer a Deus por poder estar aqui, né? Claro. Então, o Ademir, mais o Chico, mas eram 6 casais, mais, né? E tem uma criatura que é solteira, que mora até hoje, que foi aqui, pro fim, a que mais me ajudou, que nós conseguíamos dinheiro para pagar o pedreiro, mas não tinha para pagar o ajudante. Foi eu e essa Marli que nós tijolos, fizemos massa para levantar as paredes que tem hoje na capela. Perfeito. Do tempo do Padre Brásio. O nome de vocês? O nome de vocês? Edico Emília Matias. O seu? Albino Oswaldo Matias. Seu Albino? Leontina de Oliveira Pereira. Jorge Rocha Pereira. De qual capela vocês estão? São? Pertencem? Nossa Senhora Aparecida. Perfeito. Dando início, compartilhe com nós um pouco do início da capela, como é que surgiu a ideia da fundação e a abertura da capela, como é que foram esses passos iniciais, Os primeiros. os primeiros passos da capela. Foi que tinha um senhor que morava bem na esquina, ele tinha um armazém, e por cargas d'água, que eu não sei te explicar se ele se uniu impostos ou o que tinha, que daí pegaram o pé dele e começaram a ir em cima dele. Daí levaram os ofícios para ele se apresentar, e ele parece que rasgou o ofício e não se apresentou. Daí foram lá e fizeram um despejo, porque era área verde, né, ali. Daí fizeram o despejo da casa dele e tinha mais, acho que 2 famílias já que estavam encaminhadas para ser despejado. Aí como fizeram esse despejo, deu prejuízo, isso foi para jornal, as irmãs viram isso aí e se juntaram e foram lá visitar e convidar para a gente se reunir para fazer uma oração, para levantar uma igreja, para ter mais força para evitar os despejos. As irmãs de qual congregação? Da irmã Catarina do centro da São Luís. As mesmas irmãs que auxiliaram na fundação aqui da Santa Luzia, né? Não, elas são da congregação aqui da São Centro. As escravianas? Isso. Legal. Eles ficaram de pé firme com nós. E aí foi aonde que surgiu isso aí. Daí elas foram lá e daí comecei a fazer celebração. Depois, um tempo, veio um padre ter lá com elas. E depois de um tempo que o padre daqui foi para lá com nós fazer a missa. E esse processo com as irmãs pedindo até a fundação durou quanto tempo mais ou menos? Eu acho que 1 ano e pouco, vai 2 anos. Então foi início dos anos 80? Se eu... Ou mais, eu não lembro se é. Não, das missas que começou foi em 80, para mim, que era 82, fevereiro de 82. Que começou as primeiras celebrações da gente numa casa. Entendi. Até o parente dele que se deu uma garagem para a gente começar a rezar. Nossa. Daí as irmãs fizeram um requerimento para a Alemanha para vir o dinheiro para a gente comprar um terreno, uma casinha. Era uma casa de madeira, tinha uma varanda para baixo, onde é a nossa igreja hoje.
Daí foi comprado. O terreno onde está hoje Vai. é o mesmo de lá do começo. É desde o começo. O mesmo. Daí, Não tem outra Bem, no função. começo foi assim, rezando missa cá, né? Sim. Subimos ali, depois subimos lá para cima, no Juncão, lá em cima, noutra garagem, rezando missa. Ali demorou, acho que uns 2, 3 anos, acho, para conseguir depois. Né? porque daí foi conseguido essa casinha, a gente usou ali também. Não esquece, tem muito. Porque Isso era o Soares. Porque eu lembro, acho que foi, não sei se eu peguei a parte, eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança da construção, porque meus avós moravam ali mais acima da Celso Fidelis, lá perto de onde tem os mercados lá. Aham. Lá perto do Colégio Planalto, meus avós moravam pra lá. Então a gente fazia todo o trajeto ali da Celso Fidelis, a gente via todo o processo da construção. Eu tenho uma lembrança da construção da igreja do Senhor. Aí, com esse negócio desse sistema, Aham. surgiu uma associação de moradores. Ah, interessante. Também. Daí foi cedido uma parte para eles se reunirem e fazer a reunião deles, né? Aí esse foi o maior problema deles. Porque daí eles não aceitavam, não queriam que levantassem a igreja. Eles não queriam que levantasse a capela. Não, eles queriam associação. Eu só queria associação de bairro. Entendi. Nossa, Só que esse eles são dinheiro moradores. foi vindo da Alemanha, né? Que veio direto para a igreja, não era associação. Ah, entendi. Eu acho que Eles se queriam se tu apropriar. encontrasse Blado e Blado hoje e falasse, ele sabe bem contar a situação desse dinheiro. Mas graças a Deus que a igreja venceu. De resto, ficou dentro da vila, ficou nós. Favor da igreja. Favor da igreja contra pode ser o resto da vila. E o vereador Roberto. O vereador Bangueri também, claro, porque tempo ele nem era vereador, nada, mas ele morava lá em cima, né? Mas ele sempre estava. O Bamberg sempre foi ativo para lá. Né? Ele foi. É o que resta no estado do começo, do casal, é nós e ele. Isso. Os outros já partiram para outra. E aí foi o negócio esse, daí começar sem dinheiro, né? Sim. Foi contado. Daí todo mundo trabalhava durante a semana. Daí nós, as mulheres, que a maioria ainda tem as mulheres não trabalhavam. A gente se juntou e fomos cavocar aquele porão Sim. e carregar a terra para cima de carrinho, botando dentro de um poço, porque ali não tinha água encanada nessa altura, né? Era poço e apoiado para o poço. Foi nós as mulheres. Um poço, eu acho que ele é 12 metros, mas assim. A terra que saiu do porão foi tudo poço. Nossa. Aqueles poços Os cavados. homens trabalhavam nas firmas e sábado e domingo e eu trabalhava. Então, o erguer da igreja foi com os moradores e a ajuda do pessoal. Os moradores. E os que podiam mais ainda ajudar, esse Roberto me botou muito dinheiro, ele e o irmão dele, dando cimento. E as coisas Mas a mão da foi dos populares. Foi, no começo foi. O cara. E aí depois bem no fim que a gente conseguiu pegar o pedreiro, Sim. mas não tinha dinheiro para ajudante, daí que eu e essa minha prima, ela está viva até hoje, essa ainda comprou. Aí o pessoal fazia o serviço de auxiliar. Sim, E fim de semana tinha eu era ajudante, eu não sabia trabalhar de pedreiro, tinha um que era pedreiro. Não sei, o Jorge, acho que não sei, conheci, passando de Jurandir, a do Beco. Não me falar. Esse coitado. Aquele ali nós trabalhamos 8 fins de semana sem encontrar uma hora, como se diz. E daí eu levantaram a igreja, a primeira parte, foi de material, e esse senhor, que era o pedreiro, ele não tinha muita prática também, botou muito pouco cimento, que foi diminuída, e refeita de novo. Daí sim que foi já com o engenheiro e o padre que conseguiu. A data da primeira missa ela foi quando? Essa aqui é. Da missa, eu peguei oficial, digamos, da. Nós tinha tudo isso, a procissão, quando saiu lá dessa garagem para vir dali para a casa
papéis. Com esse Jurandir, que era ele que guardava essas coisas. O homem morreu quando eu fui procurar a viúva, não sabia mais, eu acho que ela botou fora, porque ela virou crente, e daí eu fiquei sem nada das lembranças. Perderam parte das informações que tinha fazendo do. Esse homem que era o que cuidava, né? Entendi. Essa parte dos papéis era comigo que cuidava. Então a data de inauguração oficial ficou 25 de dezembro de 83. Isso o padre que. Quem era o padre na época, você lembra? Já era o Lázaro? No fim era, do comecinho era o padre Arlindo daqui da Santa Rita, que tinha. E esse padre saiu daqui e foi para Santa Rita, quando ele saiu daqui. Então o Lázaro também acompanhou todo o desenrolar de documentação, de construção. Também, graças a ele. Graças a ele, porque ali nos alegaria um mau ferro. Sim. Quando ele meteu, ele resolveu, aí Resolveu tudo, ele conseguiu. Aí ele resolveu. Aí até a associação. Não gostava mais dele. Então vocês estão, digamos, atuante ainda há 42 anos, É mais ou menos. lá na capela. Eu cheguei ali em 81. 81. Ali em 82 que começou. Sim, começou. Não, era um tal de sempre. Ele queria tomar conta da área e queria despejar todo mundo dali, da vila toda. Né? Naquele tempo era 80 e poucos moradores, né? Ali foi que colocado, né? Aí se juntemos lá em 8, botei um advogado. Seguremos o resto. E aí seguramos toda a vila como estava aqueles 8, né? Devolvemos um dinheirinho, né? Eu queria sair assim, despejado, embora aquele outro. Então, basicamente, a região toda lá estava graças a vocês. E aí, Você deu uma participação fundamental lá. E aí, eu já nasci envolvido no Estado. Meu pai era envolvido com a igreja e eu quero morrer no Estado. Senão, no Estado sempre. Com essa fé que o meu pai e a minha mãe ensinaram na igreja católica. Que legal. Então, aí depois vim para cá e foi. Nesses 42 anos, tirando toda essa caminhada de abertura, qual foi o fato mais marcante para vocês? Dentro desses 42 anos, tirando a parte da abertura da capela, houve algum fato que foi marcante para vocês nessa caminhada? Lá na capela? Não, eu acho que todo ele foi, depois que parou com essa associação, foi tudo bem, graças a Deus. Não teve assim mais. Não, uma lembrança, algum acontecimento bacana, assim, alguma lembrança boa que marca vocês mais lá nessa caminhada? Aconteceu algo que, isso deixou marcado vocês? Ou não? Deixou muito marcado, foi muito sofrimento, sofrimento, muita raiva, o sofrimento marcou para mim. Eu não fui louco nessa época por detalhes. Agora eu quero trabalhar de segunda a sexta na firma. E aí sábado ia lá fazer uma coisa. Sempre tinha alguém, enquanto estava a associação. Né? O não reconhecimento da doação de vocês, então. Há um não reconhecimento da doação de vocês em prol da abertura da capela pelos demais e que. O pessoal da vila ali. O pessoal achava que a igreja não fazia causa. Era a associação. Esse que marcou muito foi a dor. Porque a gente sempre lutando para não perder a capela. Entendi. Depois teve um sobrinho meu também, que veio do interior, que ajudou bastante, mas depois ficava tudo pode ser ok já, né? Já tinha igreja levantada. Que legal, que bacana. E agora, vindo para vocês na atual coordenação. Há quanto tempo vocês estão atuantes lá? Nós temos uma transição em 98 foi Vila, foi daí saiu a primeira festa da Igreja São Vicente, e está com a 29ª festa, vai ser aqui no estado da Prefeitura
estamos indo. Nós estamos em São Vicente, a primeira festa, e daí botaram nós de festeiro. Era o Marcos e a Terezinha lá do festeiro, lá em São Vicente, daí pela capela. Daí botaram nós, eu e a Leontina, seu Pina, já ele, tio Hélio e a já Vera. Nós os três de festeiro, daí foi a segunda festa que nós fomos. Aí já fui aqui na Santa Luzia aquela vez, aquela festa. Foi onde a gente foi se conhecer mesmo, fazer amizade, né? Isso. Foi isso aí. E outra coisa que eu esqueci de dizer, a primeira festa que foi feita para essa igreja Para cá. foi num mato de Ocaribe, na frente da onde a gente rezava as missas na garagem. Foi limada pelo Caribe e foi feito lá. Foi ao ar livre? Foi lá. E no meio dos arquivos. Vocês tiravam era de tempo, vocês não é história. Não, esse tempo não. E daí botaram de cansar assim. Tá, mas nessa festa, A primeira festa da nossa capela. mas já construída ou não? Não. Ou ainda assim celebrada? Aonde nós rezava as missas nessa garagem na frente. Bem até hoje lá. Antes vai ter que comprar, eu acho que é meu. A localidade. Antes da construção. Não. Foi feito ela, a gente ia Antes de vir o dinheiro fora. Isso. O dinheiro veio de fora, porque eu entendi, veio só pro terreno. Só no terreno? Só pro terreno, para construir foi na base da avaliação. Uma casinha, tinha uma casinha de madeira, assim, né? Foi comprado. Então, para veio da fora comprar os terrenos e para a construção foi doação e fazer A festa foi na base da doação e depois que foi começada aí, Essa festa que a gente festinha. fez, tu imagina assim, fazer uma festa sem ter nada. É providência divina. Sem ter nada, a gente não tinha um pano para secar um prato. Né? Daí Eu lá no fundo de casa. tinha uma vizinha. Não tinha matado para fazer uma mesa, aí eu passava, quando o povo dizia essa aí, começava a evento, chegava no serviço sexta-feira de noite, eu passava a noite toda, cara, juntando coisa aqui e ali. Quando era domingo, eu tinha um problema. Tinha, das crianças, quando eu me ataco demais no negro, depois eu me vômito, e aí não, e aí eu desmaio, né? E aí acontecia isso aí. Era difícil que estava. Quando era domingo, aí eu não conseguia mais. Os locamentos. Não, e você pensando, os filhos, Aí ficava tudo tenso, né? E nós íamos do interior, da onde era feito festa, Aham. não era assim, sentava na mesa para comer, era no espeto, era vendido a... Menino espeto, né? Era no espeto. Eu lembro de algumas festas que a gente E daí nós tínhamos assim. E daí o pessoal que ninguém aceitava a nossa equipe de trabalho, porque aqui tudo era para sentar na mesa para comer tranquilo. Mas em Maratá ainda é assim também. Em Maratá ainda é assim. É tão bom, tão bom. Aqui. Aquela coisinha tipo campeiro. São lembranças que a gente. São lembranças que tem a questão da mágoa, que a gente tem de tudo que envolveu, mas ao mesmo tempo, ver a caminhada que se tem hoje e os frutos que a gente dá para dizer que frutos que vocês estão colhendo, né? Valeu a pena. Valeu a pena o esforço todo. Valia fazer tudo de novo se fosse para ter uma melhor. Eu perguntei para ela exatamente isso. Se fosse para fazer tudo de novo. Sim, faria. Eu acho que faria. Porque a saúde. Não, hoje não faria mais. Não, hoje não existe mais. Como está, não existe mais. Mas lá se diz, né? Vocês Quando eu iniciei aquilo, eu tinha 34, 35 anos. Então, Saúde. Hoje vocês têm uma ideia de quantos paroquianos circulam lá na capela hoje? Olha, assim, para falar a verdade, tem em torno assim, como dizimistas, Isso. 60, acho. Mas no tempo antigo não tem nada, né? Dos antigos. No antigo foi antigo. Que nem vocês. E a maioria hoje são. Não sei quantos tipos de evangelho.
Ah, o pessoal. Eu sempre digo assim, que tá nós, muito durante o tempo que nós participamos lá, se frequentasse um de cada grupo que já foi feito Cristo, foi feito primeira comunhão, batizado para lá, nós teríamos que estar cuidando da igreja, se participasse. É que muitos fazem a primeira comunhão E e deu. isso e some da igreja. Né? Então É, a gente fala esses que 28 anos, 29 anos que eu participo ali, Então, tu tá com vocês, tu conhece mais ou menos o pessoal da vila, né? sim. Quem é dali que vai, os que vão são mais do São João, como se diz, né? Não é dali, né? Não é dali, aqueles que eram para dar. é o pessoal mais ou menos do arredor, né? É o pessoal de fora, mais do que lá de cima da parte que pertence ao Rincão. Tem gente ali que mora do lado da igreja, do lado da igreja. Não vão mais. Foi criado ali, indo na missa ali. Não vão mais. Hoje estão numa igreja que vão se batizar no meio do mato, que eu nem sei o que é essa região deles. E é tão bom como lá, encontremos Jesus. Aí eu pergunto, onde é que eles estavam até hoje? Onde é que ele deixou de ir? Onde é que eles estavam? É muito difícil, né? A gente que nem dá para querer entender a cabeça dos outros, né? Ah, eu tô mas a gente sabe, né? A gente sabe, né? Então vocês estão de caminhada aí 28, 29 anos. Daí nós ajudávamos o Zé Rovana, né? Que era que... O Zé Lovana, Daí eles assumiram diretoria nessa época. O Zé Aí nós ajudávamos eles sempre. Nós sempre, nós de festa, nós sempre estávamos caminhando com ele. Não era responsável, não, ele é convite, né? Ele fazia, a gente ajudava ela na Sempre parte. a gente estava junto, Aham. trabalhando junto. O seu Zé e a Lovana, eles eram o grupo do ECC dos meus pais. Sei lá, ministra. Isso, não. Eu vou dizer isso lá no meio dos 80, início dos 90. E daí eu saí da parte ali, que era domingo, no final do dia, usava isso. Aí foi lá pra Terezinha, porque a Terezinha na garagem dela, daí a missa era do outro lado. Tava E a ajudando a parte de Terezinha cima. daí já é a vizinha deles lá em cima. Eu não fui na minha casa, não. Vocês foram na parte do então? Sim. Aí foi lá. Aí foi criando, aí foi começar a levantar a igreja ali, a parte de cima, que depois já foi feito no porão primeiro. Né? E essa foi da segunda construção, né? Da segunda construção, que aí foi inaugurado em 2010. A parte nova. Da parte nova toda. Que hoje está no. Daí nós sempre ajudando o Zé agora. Aí foi assim. Uma vez o Zé queria que nós assumíssemos junto. Eu disse, não vamos assumir, mas não, só por tempo. Aí chegou quando o Zé Lavanda foi embora para fora, daí. Não vamos deixar cair, ninguém queria assumir, né? Não vamos deixar cair o 128 anos, tá fazendo deixa. E aí quem me chamou a atenção foi a Leontina mesmo, que eu cheguei em casa, ela falou, não, eu trabalhando sempre limpando a igreja, Não, vamos seguir com a caminhada, né? Claro. Não, porque aquilo ali, eu fui da diretoria, como existe, Sim. 11, 12 anos foi, né? Aí quando eu me mudei dali, quando eu saí da vila ali, fui embora lá para o Rincão, aí eu gravei o que eu tinha, entreguei para o Padre Blas, olha. Digo, eu cansei. E foi ali, no fim, bom, aquilo ali da... Eu vi o pensamento, mas você não casava, né? Ele disse isso e eu pensei assim, rezei que Deus me dê saúde e vida, que enquanto eu viver, eu nunca vou desistir disso aqui. Sim. Não, desisti da diretoria. Depois disso, quando você vai no braço, tentou, até um pouco antes do Jorge pegar, acho que eu fiz um juramento pedindo perdão para Deus, que nunca mais eu assumiria assim. Digo, faço tudo que eu puder por igreja, ajudo em tudo, digo, mas só a diretoria eu disputei naqueles aqueles 11 anos que eu tive, 12 anos ali, que eu estava na frente, né? E aí depois nunca mais.
Bom, daí o Jorge, né? A gente está sempre fazendo aquilo que a gente pode com o Estado, mas a gente está. Então a capela, essa caminhada toda, Vocês estão ajudando. essa doação em prol da capela só fortaleceu vocês como família. Mas eu vou dizer, tudo que tu viver e participar numa igreja, ela só te ajuda a construir. Só fortalece mais, né? Fortalece mais. Só fortalece mais. Não, porque isso aí. Não, mas passei por uns trechos ruins com o Estado. Aham. Mas teve bons também. E aí quando tu vinha na missa aqui, se não ia lá, tu vinha na missa aqui, sempre tu ia ouvir aquilo que tu estava com um pensamento assim na cabeça que não estava legal, tu chegar na missa, tu vai escutar uma coisa que vai te tirar aquilo. Então, por isso é uma coisa que é o. Todo sacrifício que tu fizer sempre é válido. É verdade. A doação, né? Na comunidade não tem como explicar. Esses dias eu estava dizendo que eu falava assim, que nem nós da idade pequena. O que mais que nós temos de bom para viver? Esperar chegar o fim da semana para ir na missa. É isso aí. Agradecer para Deus o que a gente conseguiu, pedir para Deus a proteção e temos tudo. E a gente nunca deve achar que não tem. A gente sempre tem que pensar que tem. Deus dá tudo para a gente. Né? Se tem alguma coisa errada, é a gente mesmo que faz. Nesses 42 anos de existência da capela, né? Esses 42 anos de capela, muitos casais passaram, se doaram, hoje não estão mais conosco, alguns, né? O pessoal lá da fundação, que vocês comentaram. A maioria. Outra coisa, na época que a gente, esses 40 anos atrás, tinha 2 casal que trabalharam muito, ajudaram, que é o Francisco e a Sueli, e o falecido Jurandir e a Maria, que não era ser dela, a Maria, a mulher dele, que nunca quiseram assumir papel nenhum na diretoria, porque eles eram separados, não eram dignos de assimilar. Porque tal que hoje em dia não tem mais isso, né? E esses ali, eles só honraram isso aí, eles não eram dignos porque eles tinham casado e eram separados. Nossa. A gente estava vendo e conhecendo um pouquinho de cada história da comunidade, das comunidades que formam a paróquia Santa Luzia, e a gente fica impressionado a doação das famílias para poder lutar e erguer uma igreja numa região que estava, dava-se dizer, quase que tudo era verde, né? Sim. Tudo era verde. Não, nós vamos erguer uma igreja católica aqui, porque o povo precisa de oração. É importante o pessoal ter um pouco de e outra coisa, né, que se fosse por ser o pessoal que morava ali, por ter capital, e pensar, não, vamos levantar o que nós temos. Não, era tudo gente pobre, humilde. Até depois, a própria irmã que pediu dinheiro para vender lá, sabe o que ela me disse uma vez? Que essa capela que agradeça ao Aloysio de ter ela levantada, porque o único que tinha dinheiro nesse tempo, diz o resto eram uns mortos de fome e não tinham o que comer, que morava ali. E não era assim, né? Todo mundo trabalhava, tinha o que comer. Não, eu fiquei até sentida com ela. O pessoal não tinha poder aquisitivo, se doava com mão de obra. Com mão de obra, e o Bamberg, é claro, ele nesse tempo ele até talvez tivesse melhor que hoje. Mas não foi ele que construiu, não foi só o dinheiro dele, meu Deus. Não foi um homem só, né? Não foi porque ele sozinho não estaria erguido até hoje, Jorge. E aí ela me saiu com essa para mim, assim, eu realmente também. Essa me marcou. Dessa palavra dela. Entendi. Tem que rezar por ela. Coitada, porque se ela já está prestando as contas dela. Rezar por ela. Eu rezar por ela, porque por ela eu financia o nosso capela. Foi a mesma que falou, é a mesma que decidiu o start. Que conseguiu o dinheiro. Mas não foi a Catarina primeiro que. Pois é,
Hoje, na atual administração, quais são as pastorais que estão ativas lá na capela? Então, eu tive a crisma, a quarta crisma, e As catequeses? catequeses, só catequeses. E o dízimo? Eu disse, sim. Catequeses e o dízimo. E, querendo ou não, Depende de missa, tem que contar. o pessoal está espalhado mais aqui na atuação da matriz. Vai lá. Matriz são É que sempre hoje- também tem para participar. Hoje mesmo, não tem crianças que vão lá, que tem aquele grupo que tinha, crianças faziam. Primeira comunhão tinha 12, 15 crianças, né? Fazia. Até mais. Quando a minha mulher fez, a minha tinha umas 20 crianças que fez a primeira comunhão, depois fizeram a crise, e o bispo lá. Hoje nós não temos mais, para mim, 4, 5 catequizantes. Tu sabe que eu acompanho um pouco na Santa Rita e eu percebo também isso aí. Parece que diminuiu um pouco a procura dentro das catequeses da capela, né? Infelizmente. E eu acho que diminuiu mesmo, né? Não tem tanto jovem mais. Os jovens não estão participando, é o que eu falo, se nós tivesse lá hoje, jovens que fizeram a primeira comunhão, fizeram Sim, a mas- crisma, nós estaríamos chegando a igreja, só que não vão, não participam. E a gente vê que não participa nem aqui na Santa Cruz. Não acho que não tem reunião nenhuma. Uma das. Eu lembro que na minha crisma lotava de turmas de crismandos. Não sei se diminuiu a participação. Agora, Eu e ela participamos da pastoral do batismo 22 ou 23 anos. que legal. Aqui também. Quando o padre Chico chegou aqui, nós estávamos pedindo arrego. Aí depois ele, não faça isso. Estava numa reta final já. Eu dizia assim, mas não vocês. vou liberar vocês. Vocês querem, vocês saem, porque eu não vou dizer que não pode sair por mim, você não pode. Aí quando o padre Chico chegou assim, eu mais um ano ainda na pastoral. Só mais um. Aí ele foi prolongando. Nem foi para o Chico mesmo, né? Aí depois aí nós... Porque ele era, para nós nessa época, era um compromisso, porque nós era do quarto domingo, acho, né? Do terceiro, quarto, acho que era. Eu tenho lá os papeleiros, tudo guardado, do pastoral, que deram essa lá todo domingo, né? E era 2 casal, 3, conforme era até 4 casal, mas uma época tinha bastante. Sim. Agora, indo mais para essa reta mais final desse nosso bate-papo, a gente, já que a live e posteriormente a gente vai deixar no próprio YouTube, a gente não sabe quando que o pessoal vai ver, vai assistir, né? Mas a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem, cada casal. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para o pessoal que vai assistir esse vídeo, né, assistir essa conversa depois? A gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma breve mensagem. Pequenininha, que as pessoas nunca desanimem, porque nada é tão fácil, mas não tão difícil que a gente não vai conseguir. Fé em Deus, nunca desanimar e tocar. Tudo dá certo. Amém. E vocês? Eu também gostaria de dizer que todos mantenham sua fé. Fé em Deus, Deus é o maior. E todos participem um pouco, se doem com amor. A gente precisa de mais gente, mais doação. E É isso. é isso. Amém. Amém. Agora, uma questãozinha para vocês. Vocês que são da atual diretoria lá da capela. Eu gostaria que vocês fizessem um convite para o pessoal que está nos assistindo agora, ou o pessoal que vai nos assistir posteriormente, um convite para o pessoal ir conhecer a capela, participar, pode dizer os horários das missas lá, o horário, se o pessoal quiser fazer a inscrição dos jovens para a catequese de primeira Eucaristia, catequese de Crisma. Então, eu gostaria que vocês dessem esse convite para esse pessoal. Eu gostaria de convidar todos a participarem lá da capela, principalmente o pessoal do bairro lá.
e participe conosco lá. Ajude nós nessa caminhada, porque não é fácil assim. Nós temos 3 casal lá, pode ser. Mas tem daí a pessoa da liturgia e tem todos os sábados as missas, 17 horas, né? E daí tem as partes lá dos catequistas, que podem ir lá se inscrever, conversar com elas, dão todas as informações. Né? Quais são os horários das catequeses lá? As catequeses lá tem umas quarta-feira, e tem um sábado também. Quarta e sábado. Quarta à tarde, finalzinho da tarde, Não, final da tarde. Final da tarde. E no sábado de manhã? De manhã. Perfeito, perfeito. Então, Todos que quiserem participar da Aparecida da Conceição, estaremos esperando todos lá de braços abertos. amém, coisa boa. Agradeço a vocês esse momento de poderem vir partilhar conosco. A gente sabe que é um momento que vocês tiveram um caixezinho que vocês tiveram colocado, a gente que vocês vão ter que fazer vir para cá. Vocês tiveram que abdicar de poder ficar em casa, descansando, tomando um mate, quem sabe. Vim conversar conosco, a gente agradece de coração por esse momento, essa partilha. Né? E que é muito bacana saber um pouquinho da história das comunidades, porque isso só agrega para nós nesse ano que é um ano jubileu de 50 anos de comemoração da Santa Luzia, porque a Santa Luzia só está do jeito que está hoje, porque a comunidade Nossa Senhora da Conceição Aparecida se ergueu, se fortaleceu e está do jeito que está hoje, só agregando mais Com a participação, de toda a comunidade. Quando nós chegamos aqui, começaram a morar aqui em Canoas, a Santa Luzia era aquela igrejinha, tu tem lembrança? De madeira? De madeira, Ah, caindo no asfalto. É verdade. Foi em 81 que eu cheguei aqui, nós chegamos a morar aqui, né? Eu tinha 1 ano. E aí depois no estado já tem 4 filhos, no sentido. É verdade, 4 comunidades. 4 comunidades a mais, né? E agradecer também a Deus pelos padres que passaram. Sim. E muito pelo padre Blasio, que foi o que fez as construções, na época dele, que começou as construções daqui, da paróquia. Era o padre construtor. E a São Vicente, que é o padre construtor, tudo. É, isso mesmo. A Santa Rita, todas elas. Uhum. Deus ajude ele, pedir saúde, que ele não estava muito bem também. Né? Eu nem sei. Ele estava na Santa Terezinha, lá da Ramiro, se não me engano, lá em Porto Alegre. Ele estava na Terezinha da Ramiro, se não me engano, lá do Brasil. Ele está com depressão, né? Mas eu não sei, tio. Está com Você não depressão. tem sobre isso, você atrás. Ele falou isso foi o padre Bruno. É. Na festa aqui, disse. Poxa, fala uma pessoa para ver se está aí. E não, eu disse para o Bambiari que esses dias, dá um jeito de procurar onde é que o Eduardo está, eu tenho que ir lá ver o braço. Eu nem Muitas vezes batia de frente assim com ele Verdade. e daqui a pouco aí quando Mas ele estava errado, certo? Olha, desculpa. Não, Ele era pau-ferro, mas aí quando ele se errado, ele pedia desculpa quantas vezes. Ele era humilde. Ele É, era incisivo, mas quando ele estava me conhecido, ele era humilde assim. Era aquela pessoa trabalhadora. Não, depois chegava assim, você chegava no Jorge, não, tu vai dar tal coisa. Mas não chega. E assim não foi assim, foi o causa de tudo crescer, de buscar na volta dele, assim, sabe? Eu lembro. E ele ia aí levar o Eduardo ele e fazer livre para a gente fazer a festa para arrecadar tudo para parar. Se ele não fez nada, vamos fazer porque a gente paga. É verdade. E é. Aí por isso temos aí esse conforto que tem hoje, né? Verdade. E graças a Deus. São os frutos que a gente está colhendo hoje. E vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos. E a gente possa deixar cada vez Não tem melhor. história nenhuma. Cada vez melhor que seja. Amém, gente. Muito agradecido por esse momento Amém. de Obrigado. partilha de vocês. Precisar tem transporte aí para a informação. Vocês também, se vocês precisarem de alguma ajuda, até mesmo lá na capela, como o meu avô diria, solta o grito, não tem, solta para quem está aí para se ajudar. Sim, é.
Muita gente Tudo sempre pelo avô que morava lá em cima.